Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos ao vivo para mais um 0800 do Físio. Hoje no nosso espaço convencional, no nosso espaço que vocês já conhecem aqui na 047. E hoje a gente vai falar sobre CrossFit, obviamente, mas de uma maneira diferente, tá? Se você me acompanha aqui no Instagram, você já sabe que esse final de semana eu venci um desafio muito grande. Boa noite, Lu, tudo bem? Venci um desafio muito grande para mim, um desafio que foi realmente uma jornada que aconteceu durante um ano inteiro, que foi a minha primeira maratona, tá? Foram 42 quilômetros, fala Mailson, muito boa noite, meu irmão. Foram 42 quilômetros entre corrida e caminhada. Eu quebrei, infelizmente, não era meu objetivo, mas eu vou conversar um pouquinho sobre isso hoje, te contar um pouquinho como é que foi essa experiência. E hoje, nesse 0800, eu quero mostrar realmente o que você faz ou o que você deixa de fazer como treinador e como você, como aluno, pode também conciliar a corrida. Então, se você conhece alguém que treina e corre, compartilha essa live com ele para a gente poder trocar essa ideia. E se você me acompanha aqui e quer entender um pouquinho mais como a corrida pode te ajudar a melhorar a tua performance no CrossFit, e ela é a base para você poder performar no CrossFit, fica comigo nessa live. Fechou? Se você não me conhece ainda, é a sua primeira vez comigo, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit nível 2, sou idealizador do Path Rehab e da Liga dos Treinadores. Também sou idealizador aqui do Pergunte ao Físio, sou head coach aqui na CF047 em Joinville, Santa Catarina. Você fala de onde? Comenta aqui embaixo, eu quero saber um pouquinho de onde você é, pra gente poder trocar essa ideia. A ideia dessas lives é a gente poder ter mais interação, a gente comentar e conversar um pouquinho. Porque é muito difícil falar pra vocês, é muito difícil ficar aqui eu e a câmera sem saber quem tá do outro lado me assistindo, certo? Como é que foi esse processo de preparação? E em Floripa, Lu, tava aí esse final de semana fazendo a corrida. Foi a maratona de Floripa. E durante a preparação da maratona, tá, um desafio muito grande foi tentar conciliar o CrossFit com a corrida. Eu tinha como objetivo para esse ano correr a maratona, então eu queria completar e eu tinha um medo muito grande, que eu acho que é um medo que é muito comum entre praticantes de CrossFit, tá? E praticantes, na verdade, de atividade física no geral, tá? Que era o medo de me machucar. Cara, eu tinha muito medo de me machucar, tá? Legal, Mailson. Campinas, São Paulo. Bacana. Passei por perto aí em Guarulhos, estava aí por aí. O medo de me machucar foi absurdo. Eu recebi muito, quando eu compartilhava aqui no Instagram, nos stories e no feed, eu compartilhava dizendo que eu estava me preparando para maratona, eu recebia muita mensagem, tá? Seja no direct ou seja de comentário nos stories, me perguntando, tipo assim, cara, como é que tu consegue, como é que tu dá conta entre treinar CrossFit, fazer a preparação da maratona, estudar, manter a liga, manter a mentoria, preparar os seus alunos de reabilitação, como que tu faz isso, né? E misturar a corrida e o CrossFit não piorava a performance? E, cara, as pessoas elas têm muito medo de se machucar e tinham essa dúvida, porque parece ser muita coisa, mas é tudo questão de manejar o volume e a intensidade, né? Então, o primeiro não é uma questão sobre fazer, eu tinha que escolher os mundos, né? Eu não consigo pensar dessa maneira. Eu não consigo ver. Pensa que o corpo que você movimenta é o mesmo corpo que vai correr uma maratona, é o mesmo corpo que vai fazer um snatch, é o mesmo corpo que vai fazer um pull-up, é o mesmo corpo que vai fazer um supino, é o mesmo corpo que vai fazer um triângulo no jiu-jitsu, é o mesmo corpo. Então é importante que a gente escute o nosso corpo, tá? Exatamente para que a gente possa saber em que hora que eu puxo, Jaque de São Paulo. Jaque, seja muito bem-vindo. Jaque, inclusive, se você já é meu aluno, tá? Tecla, seja muito bem-vindos. Se você já é meu aluno, seja de presencial ou seja da mentoria, então se você é do Path Rehab, se você é da Liga dos Treinadores, comenta aqui embaixo para a gente poder saber também de onde você está me assistindo e de onde que a gente se conhece, tá?
Lu, eu vou responder as perguntas no final, ok? No final eu respondo as perguntas e eu vou trazer uma orientação que talvez te ajude bastante, tá bom? Então fica comigo até o final. Então assim, as pessoas me perguntavam em relação a como que eu fazia para treinar, e o importante era, primeiro ponto aqui, eu tinha que definir qual era o meu objetivo, o que eu queria especificamente, tá? O CrossFit ele é uma modalidade de treinamento com o objetivo de uma preparação física ampla e inespecífica, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. É uma modalidade de preparação física. Então o CrossFit, a gente usa dessa ferramenta do CrossFit, que é essa mescla de atividades. Então eu mesclo condicionamento aeróbico, eu mesclo a parte de ginástica e calistênicos, e eu mesclo a parte de levantamento de peso e powerlifting. E é exatamente nessa escala. Eu preciso primeiro ter a base aeróbica, depois eu desenvolvo a minha capacidade de controlar o meu corpo, a ginástica, para depois aprender a controlar uma capacidade ou uma carga externa. Então eu tenho essa sequência. Então o CrossFit ele é essa modalidade. Entendendo, e como eu tenho essa clareza, eu tenho esse conhecimento, e eu trago isso para os meus mentorados dentro da Liga dos Treinadores, essa clareza me ajudou a compreender quando que eu conseguia puxar um pouco mais e quando não. E eu usava da modalidade CrossFit para poder fazer a minha preparação física para a corrida. Porque assim, um treinamento de corrida é específico, eu treino específico para aquela habilidade. Então eu tinha que treinar, minha programação eu mesmo fiz, tá? Eu mesmo fiz a minha programação, não procurei, porque eu penso da seguinte maneira, eu tenho a capacidade física e a capacidade mental de pesquisar, procurar e entender. Não quero me tornar um especialista em treinamento de corrida, mas eu preciso entender o básico para poder ajudar o meu aluno, e se eu consigo programar para mim, eu vou conseguir ajudar o meu aluno e entender um pouco mais sobre esse mundo, porque eu tenho vários alunos que correm. Então dentro dessa jornada, a gente desenvolveu o 047 Runners, que foi uma estrutura de programação, foram 28 semanas que eu programei, se não me engano, com 3 treinos por semana, para quem ia fazer o 21K e para quem ia fazer o 42 dessa maratona específica de Floripa. E pensando nisso, foram 3 treinos. Eu tinha que fazer um treino de rodagem moderada, então de velocidade moderada, um treino de tiro e um treino de rodagem longa leve. E aqui esse treino é o treino, a cereja do bolo, é a sacada. Quando a gente programa treinos de corrida, e a gente que é do CrossFit tem muita dificuldade, eu tive muita dificuldade em entender que aquela corridinha de final de semana que a gente quer dar, o domingão que a gente quer correr, para a gente conseguir realmente performar e ter uma transferência dessa habilidade para o CrossFit, ela precisa ser leve. O que é uma corrida leve? É uma corrida onde você consegue conversar de maneira contínua, tá? Então você não fica cansado, é uma corrida que você não termina cansado. O seu coração ele sempre fica numa frequência mais baixa, mais estável. Por que isso é importante? Porque cada estímulo de treino, então um treino de alta intensidade, ele estimula o teu corpo de uma maneira. Um treino de média intensidade estimula o teu corpo de outra maneira. Treinos de baixa intensidade estimulam o teu corpo de outra maneira. E esse estímulo de baixa intensidade, ele fortalece tendão, ele fortalece ligamento, ele melhora a tua capacidade de resposta no solo. Então, cada tipo de estímulo tem um objetivo. E dentro da programação, dentro de uma estrutura de corrida, você precisa acertar esses estímulos. E isso quer dizer o quê? Meu objetivo primeiro era fazer 5 treinos na semana de CrossFit e fazer os 3 de corrida. Então eu treinava segunda cross, terça-feira corrida e cross, quarta-feira o cross, quinta-feira a corrida e cross, sexta-feira o cross e sábado a corrida. Só que não deu certo. Era um volume muito alto de treino, eu não tinha tempo suficiente para gerenciar e algumas dores começaram a aparecer. E aqui vem o segundo ponto. Escuta o teu corpo. Escutar o teu corpo é fundamental para você poder conseguir conciliar. E você, treinador que atende alunos que treinam corrida, você precisa ter esse entendimento que o teu aluno
que o teu aluno ele vai te ajudar e ele vai precisar da tua orientação nesse sentido. Porque a tendência é que ele queira meter o louco. Nós que vemos no CrossFit, a gente quer meter o louco o tempo todo o tempo. Então a gente precisa fazer os ajustes para que você não meta o louco toda hora, seja uma coisa de cada vez. Então você precisa compreender primeiro qual é o teu objetivo, o que você quer, onde você quer performar. Então o meu objetivo era performar na corrida. Para isso eu diminuí a intensidade dos meus treinos do CrossFit. Por quê? Porque eu queria treinar o Cross, é uma modalidade que eu gosto, eu usava da parte de desenvolvimento de força e potência, eu usava da parte de força e condicionamento de ginástica, eu usava da parte de consciência corporal e estabilidade, tudo isso o CrossFit me entregava, eu não precisava fazer um fortalecimento específico para a corrida. O próprio CrossFit me entregava essa base de movimento, essa base de habilidade motora que a corrida me exigia, e aí eu preparava a especificidade da corrida com os treinos de corrida. E assim eu conseguia casar os dois para que eu fizesse a corrida e o CrossFit de uma maneira segura e sem me machucar. E essa foi a parte que na verdade me deixou mais feliz dentro dessa jornada. Porque hoje, terça-feira, né? Hoje é terça. Fazem 2 dias a maratona, eu tô com muita dor muscular, assim, coxa muito dolorida, posterior muito dolorida, mas diferente da meia que eu fiz no ano passado sem preparação nenhuma, eu não estou sentindo nenhuma dor no meu tornozelo, não estou sentindo nenhuma dor no meu joelho, não estou sentindo nenhuma dor. Porque eu tinha preparo, o CrossFit somado aos treinos de corrida me deram a base que eu precisava. Então, é importante que a gente compreenda que o corpo é o mesmo corpo que corre é o mesmo corpo que faz snatch. Não existe diferenciação. E o erro que muito treinador ainda peca, e é um pensamento muito pequeno ainda, o treinador que tem essa cabeça. Ele achar que a corrida é a corrida, o CrossFit é o CrossFit, o Jiu-Jitsu é o Jiu-Jitsu, a musculação é a musculação. O mesmo corpo que ele vai correr, ele vai fazer snatches e ele vai fazer um triângulo, é o mesmo corpo. E o treinador ele precisa compreender que a junção dessas modalidades é o que vai botar o seu aluno em risco. A junção desses movimentos e de botar o teu aluno em uma situação e o tempo todo em estresse, isso é uma coisa que a gente conversou muito com os nossos alunos dentro do processo da maratona, que eles precisavam ter pausas e precisavam entender quando que era o momento de performar e quando era o momento de segurar. E isso é função do treinador. O treinador ele precisa estar presente. Porque o teu aluno ele vai ter momentos onde ele vai ter dúvida, o teu aluno vai ter momentos onde ele vai sentir dor. E você, como treinador, precisa ter as ferramentas na mão e precisa ter o conhecimento para poder guiar o teu aluno dentro dessa jornada. Para que ele não desista, ele não desacredite do processo. Foram 16 alunos que participaram comigo dentro desse processo da meia e da maratona completa, tá? Foram 16 alunos. Desses 16 alunos, eu acho que pelo menos 10 me procuraram em algum momento falando sobre medo de não conseguir completar, sobre dor que começou a sentir, e eles não sabiam se treinavam, se não tivesse um treinador ali na hora para guiar e dizer o momento assim, ó, vai, volta, hoje faz isso, hoje não faz, que tivesse conhecimento claro e as ferramentas para poder adaptar com segurança, para poder dar norte e realmente fazer o seu aluno se sentir seguro, muito provavelmente ali ele teria desistido da jornada. Ou ele teria desacreditado da capacidade dele de conseguir completar uma prova, seja maratona ou seja meia. Talvez ele tivesse se realmente tentado dar a mais e acabado se machucando, e dentro dessa se machucar acabasse abandonando tanto o cross quanto a corrida, e aí eu perderia um aluno. Então é fundamental que o treinador ele consiga entender a importância de gerenciar o seu aluno com dor, gerenciar o seu aluno que pratica outras modalidades, e a grande maioria dos alunos praticam outras modalidades e gostam de outras modalidades, seja o CrossFit, seja a corrida,
seja o pádel, seja jiu-jitsu, seja qualquer outra coisa. É importante que o treinador conheça esse caminho, porque você não está perdendo, o treinador não perde o aluno por dor, não perde o aluno por azar, ele perde o aluno por falta de método, por falta de entender as necessidades desse aluno, tá? E a maratona, ela foi só mais uma prova de que a gente consegue, o nosso corpo, galera, é importante entender isso, o seu corpo, ele é muito mais forte e funcional do que você acredita. E cara, de verdade, eu acho que todo mundo deveria se expor a alguma coisa, tá? Seja uma competição de CrossFit, para você poder se desafiar, seja, se você já competiu ou já teve a experiência de sentir o quanto, conta aqui pra mim, tá? Qual foi a modalidade ou o que te fez sentir mais, porra, meu corpo é muito foda. Se já aconteceu isso com você em algum momento, comenta aqui embaixo aí. Porque a sensação que eu tive, cara, a hora de passar a linha de chegada, vou contar pra vocês que durante a maratona, os 42 quilômetros, até os 21, cara, aquilo tava uma novela. Eu dava risada, conversava com todo mundo, cara, tirava sarro com o pessoal. A gente falou que estávamos correndo em 3, eu e meus 2 amigos, e durante a maratona a gente estava conversando com as pessoas. A gente disse para as pessoas que a gente estava com o microfone, a gente nem estava. E a gente disse que estava com o microfone, e a gente estava conversando e fazendo entrevista. Até os 21, meu irmão, tava tudo uma mil maravilha. Dos 21 aos 26 foi ruim e foi a hora que eu quebrei a primeira vez. Cara, quebrar a prova foi a parada mentalmente mais difícil. Porque eu tinha para essa prova, eu tinha 3 objetivos. Então, meu primeiro objetivo era completar a prova. Independente de como fosse, eu não queria precisar parar por lesão, ou enfim. Então, o primeiro objetivo era completar a prova. O segundo objetivo era completar a prova sem parar, sem caminhar. E esse eu não consegui completar. E o meu terceiro objetivo era completar abaixo de 5 horas, que foi o que eu consegui. Então, quando eu quebrei, que eu precisei caminhar no 26º quilômetro, foi algo muito frustrante emocionalmente. Eu fiquei muito triste, decepcionado comigo mesmo, caminhei por alguns metros, que era uma rampa, eu tava com medo de ter câimbra, então eu caminhei, corri mais um pouco, aí corri até o 30º quilômetro. No 30º quilômetro eu quebrei de novo, e a partir dali, entre o 30º e o 36º, cara, foi uma novela. E tudo o que eu já li, tudo o que eu vi, tudo o que eu estudei, todas as pessoas que eu conversei dentro dessa jornada, todos me falaram a mesma coisa, e galera, é a maior verdade da vida. São 30 quilômetros com as pernas e 12 quilômetros com a cabeça. É simplesmente bizarro o quanto foi difícil a trajetória do 30 para o 42. Do 30 até o 36 foi difícil pra caramba. Era corrida e caminhada intercalada, eu não conseguia, eu queria desistir a todo momento. Ainda bem que eu tava correndo com o Clóvis, cara, um amigo nosso, que ele treinou comigo durante toda essa jornada. E ele também tava com dor no joelho, e a gente não se deixou desistir, se abalar. A gente intercalava corrida e caminhada, e a gente conseguiu passar. Quando a gente chegou no 17º quilômetro, mais ou menos, era quando tinha o ponto de paçoquinha e a coca. E, cara, aquilo ali mudou minha vida, eu consegui correr de novo. E durante essa jornada, cara, foi muito legal porque a gente conheceu pessoas, a gente conversou com pessoas, conheci pessoas do Ceará, conheci pessoas de Recife, conheci pessoas aqui do Sul, Rio Grande do Sul. E teve uma menina que quando a gente estava caminhando ali pelo 34º quilômetro, mais ou menos, ela passou por mim e ela falou assim que... a gente começou a caminhar e ela pegou, passou e falou assim, nossa, vocês eram o meu coelho. Então ela estava correndo, se espelhando na gente. E aí ela passou a gente e foi embora. Eu pedi desculpa e ela foi embora. E ali pelo 38º quilômetro a gente reencontrou ela caminhando. E aí foi muito legal. E essas paradas que o esporte proporciona não tem preço. Eu não faço a menor ideia do nome dela, nunca vi ela na vida, nunca conversei com ela. Mas aí eu passando por ela, eu falei pro Clóvis, olha ali o nosso coelho, Clóvis. E aí ela tava caminhando, ela já tinha desistido, ela tava sozinha. Eu falei, cara, a gente foi teu coelho antes, e a gente vai ser teu coelho de novo, vem com a gente vai completar correndo. E cara, foi do caralho, a gente conseguiu, completamos a prova, foi demais. Então, não é do nada que acontece.
Não é do nada. É ter método, é ter clareza, é ter conhecimento, é ter base, é ter norte. E isso é uma coisa que eu ensino dentro das ligas dos treinadores para transformar outros treinadores em referência, para ajudar treinadores a se transformarem pessoas e profissionais que realmente transformam vidas dentro do piso preto, tá? E a gente está agora com a Liga dos Treinadores abertas para outros treinadores poderem entrar e visualizar o que a gente faz lá dentro. Então todas as quintas, e nessa quinta agora já tem aula, todas as quintas às 2h30 da tarde a gente tem um encontro. E hoje acontece o segundo, hoje não, né? Essa quinta acontece o segundo encontro. Aconteceu o primeiro encontro gratuito semana passada, esse encontro é o nosso segundo encontro. Quinta-feira às 2h30, o tema que a gente vai abordar essa semana é a verdadeira causa, tá? A verdadeira causa das lesões recorrentes no boxe. Por que que o teu aluno, ou por que você, aluno, tá? Se machuca tanto e isso acontece com tanta frequência dentro do teu boxe. Então, se você é aluno, compartilha com o teu treinador, se você acha que isso pode ajudar ele a evoluir no degrau dentro dessa jornada, a cuidar da tua saúde. Se você é treinador e quiser conhecer um pouquinho mais, se inscrever dentro da liga e receber algumas aulas que a gente já fez, então algumas aulas dentro da liga eu já vou mandar para você poder ir tendo conteúdo. Galera, todas essas aulas, elas são conteúdo cheio, é 1 hora de conteúdo, tá? Então eu entrego coisas para você poder aplicar diretamente no dia seguinte no teu box, ou no mesmo dia se tu for dar aula ainda nesse horário. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais, comenta aqui embaixo, liga, ligazei. E se você é aluno e quiser mandar para o seu treinador, comenta aqui embaixo também, que a gente vai enviar o link para você poder enviar para ele no teu direct. Fechou? Galerinha, vamos às perguntas que a gente recebeu. Eu vi que veio algumas aqui. Lá no começo da live a gente teve a Luciana Massaco. Faço 1 ano e não consigo subir no caixote. Meu joelho dói e tenho medo de me machucar. Galera, a caixa é algo que realmente assusta. É algo muito comum, inclusive, alunos que têm medo. Normalmente isso acontece por algum trauma ou a sensação de não ter capacidade. Tu sabe que, eu não sei se é o caso dela, mas uma das primeiras habilidades que nós perdemos com o passar dos anos é a força e potência, tá? Então a potência nada mais é do que a capacidade de você gerar força rápido, tá? E o que você precisa para pular? Velocidade e força. Você precisa conseguir gerar força suficiente para mover o teu corpo para cima. E isso, galera, é algo treinável, tá? Isso é algo treinável. Então, o que você precisa e qual que é a melhor maneira de progredir é usar uma anilha. Começa com a anilha pequenininha, salta para cima da anilha, ganha confiança, vai se estruturando. A partir do momento que você conseguiu para uma anilha de 10, vai para uma anilha de 20. Conseguindo uma anilha de 20, vai para uma anilha de 10 em cima. Vai empilhando anilhas até você se sentir confortável e numa altura que te desafie. E galera, isso leva tempo, não é do dia para noite, não é algo que desbloqueia. O medo de cair é natural, a caixa assusta mesmo, principalmente se você já caiu e você tem esse trauma. Se você já caiu da caixa, ó, galera, comenta aqui embaixo pra mim se você já caiu da caixa. Porque existem 2 tipos de crossfiteiros na face do box, tá? 2 tipos de crossfiteiros. Os que já caíram e os que ainda vão cair. Não existe outro tipo, tá? Você vai cair uma hora, faz parte. Então, o melhor caminho para você poder progredir é progredir com a anilha, tá? Eu gosto muito, funcionou para vários alunos meus, porque isso vai te ensinando primeiro a desenvolver essa potência, essa capacidade de coordenar a perna e quadril, tá? Então, joelho e quadril, para conseguir te projetar para cima. Isso é importante. Então, você conseguir coordenar essa força e vai progredindo e sempre deixa uma caixa do lado. A partir do momento que você chegou numa altura de anilha, por exemplo, que já é metade da caixa, tá? Já é, tipo assim, metade da altura da caixa, eu aconselho para você agora a saltar de cima da anilha para cima da caixa, tá? E não mais, porque assim, às vezes é a caixa que te assusta. Então você montar uma estrutura onde você vai saltar de cima dessa estrutura para... Então pensa assim, aqui é o chão, aqui é a altura da caixa. Você vai botando as anilhas até conseguir chegar na metade da altura da caixa. Cheguei na metade da altura da caixa, agora eu vou saltar da anilha para cima da caixa. Porque eu preciso começar a ganhar altura para cá. Começar a me ver aqui em cima, começar a me visualizar aqui em cima. E conforme eu for ganhando confiança, eu vou baixando a altura da anilha. Até chegar a saltar do chão. E isso leva tempo, é um processo lento. Você vai ter que se desenvolver e você vai ter que principalmente acreditar que você é capaz, que você consegue, tá? Que
todas as pessoas elas têm a capacidade de desenvolver qualquer habilidade. O teu corpo ele é funcional e ele precisa desenvolver e ele consegue desenvolver. Pensa sempre que o salto, tá, é uma habilidade extremamente importante para a tua segurança e principalmente para a tua longevidade. Porque o saltar especificamente para cima da caixa não é só sobre saltar na caixa, tá? É sobre você conseguir, por exemplo, desviar de um buraco na rua. É você conseguir, por exemplo, salvar a sua vida se você for atropelada, tá? Quando for atravessar a rua. Essa velocidade, essa força de reação, isso tudo é importante e é desenvolvido com o salto. Então, se você salta num caixote, Lu, ou se você salta numa anilha de 5 quilos, não importa, é saltar. A diferença está em grau, não em habilidade, tá bom? Então, desenvolva essa habilidade. E, cara, vai sem pressa, tá? Evita de fazer steps, a não ser que você sinta muita dor. Mas, no geral, tá? Se você saltar numa anilha e aprender a absorver o impacto com o joelho, vai ser sucesso. Não vai ter como dar errado, tá bom? Se você não conseguir, tá? Você pode usar também o Path Rehab como uma ferramenta para fortalecer o seu joelho. Espero que eu te ajude e tenha te ajudado nessa jornada. E depois, quando você conseguir, me manda um vídeo. Então, que eu quero curtir esse momento contigo, tá bom? Vai ser um prazer te ajudar. Simone Silva, já caí, não acelero mais o box jump. Cara, eu caí um pacote daqueles que tu cai de joelho na caixa, assim, ó, triste, tá? Abri as duas canelas, ficou feio, nunca mais minha canela ficou igual, eu tenho as canelas tudo roxas por causa disso. Caí uma vez, eu caí já 2, 3 vezes. Mas a mais feia foi essa, aquelas que tu arranca o couro, sabe? Nossa, doeu demais, é feio, dói pra cacete. Então cair da caixa é realmente uma experiência ruim. E eu entendo porque depois eu fiquei um pouco de receio de pular de novo. Mas com o tempo você vai aprendendo. O medo, ele garante que a gente não morre, né? O medo faz parte do processo, isso garante que a gente não vai se matar. Eu vi que tinha uma outra pergunta aqui em cima, deixa eu achar, do Igor Kleber, dores lombares, o que fazer? Cara, é uma pergunta muito ampla, né? Mas, no geral, dor lombar, você precisa fazer deadlifts, você precisa fazer deadlifts para poder fortalecer a tua região lombar. Mas você precisa também fazer muito exercício de prancha invertida, e você precisa aprender a melhorar a sua mecânica de movimento. Se a tua lombar está doendo para fazer, por exemplo, deadlifts, levantamentos no geral, você precisa melhorar a sua mecânica, a forma com a qual você se move. Lembrem sempre disso, galera. Você precisa respeitar essa sequência. Primeiro você desenvolve uma boa mecânica de movimento, então você aprende a fazer um movimento de uma maneira eficiente. Depois você vai trabalhar essa mecânica várias vezes para você conseguir ter consistência nessa mecânica eficiente. E a partir do momento que você tem uma mecânica consistente, você vai botar ela na intensidade. Botar uma mecânica que não é consistente na intensidade, a chance de lesão aumenta muito, tá? Isso é importante você entender. E além do que, toda vez que você trabalha, tá, uma carga, todo movimento com carga, ele serve para você testar a tua habilidade técnica. Ai, coach, mas eu preciso botar um pezinho porque senão eu não consigo fazer. Então você não consegue fazer, é simples assim. Dentro da hierarquia de movimentos do CrossFit, a gente aprende primeiro, que a base, né? Vocês lembram da pirâmide? Então a base da pirâmide do CrossFit é a alimentação, o combustível que você bota para o teu corpo. Segundo pilar é a alimentação é o primeiro, o segundo pilar é o condicionamento metabólico. Então corridas, movimentos cíclicos, corre, rema, bike, é o segundo pilar. Não adianta, se você não tiver condicionamento aeróbico, você pode levantar um snatch de 100 que você não vai conseguir treinar direito, você pode aprender a fazer o seu bar muscle up que você não vai conseguir treinar direito, porque a hora que acabar o gás, negão, acabou o teu treino. E não importa o quão habilidoso e o quão forte você seja, a hora que acabar o gás, acabou tudo. Então a tua base tem que ser a base metabólica. A partir desse momento, eu preciso melhorar a minha ginástica. Por que melhorar a minha ginástica? Porque eu preciso aprender a dominar o meu corpo. E aqui entra o principal ponto de você trabalhar com o bastão. Pensa que o levantamento de peso, por exemplo, um snatch com bastão, ele é ginástico. Por que ele é ginástico? Porque você está aprendendo a dominar primeiro o teu corpo. Eu preciso aprender primeiro a sincronizar a perna, quadril, braço, muscle snatch, para poder fazer um snatch decente. Porque a hora que eu adiciono carga, a carga, que seja uma barra de 10 quilos, ela serve para testar a minha habilidade técnica. E conforme você vai aumentando o peso, você vai testando a tua habilidade técnica. Pode perceber, uma falha
suave que acontece com uma barra de 20, por exemplo, ela triplica o erro quando você bota 10 quilos. Ela quintuplica o erro quando você bota mais peso. Então, quanto mais peso você bota na barra, maior é a probabilidade de erros. Então, é importante que você aprenda a dominar a carga leve e vá progredindo de maneira consistente. Você não precisa progredir todo o levantamento em um único dia, certo? Galerinha, fechamos por hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou falando aqui alguns recadinhos paroquiais. Então, se você tem interesse de participar da Liga dos Treinadores, se você acredita que existe uma maneira de se tornar um treinador que realmente, ou se você tem medo de ser um treinador dispensável, se você sente que você não é referência, que seus alunos não confiam em você, é porque muito provavelmente você não consegue passar essa segurança para eles, tá? E se você está aqui, é porque você entendeu de verdade que existe uma maneira de realmente transformar vidas dentro do piso preto. E é isso que eu faço, é isso que eu ensino os meus alunos, é isso que eu ensino os meus mentorados, é isso que eu ensino você que está me assistindo. Então, se você é aluno, compartilha com o teu treinador essa live para poder ajudar mais pessoas a realmente transformarem vidas e ele também poder te ajudar dentro desse processo. E se você é treinador e quiser fazer parte da Liga, quinta-feira às 2h30 a gente tem mais uma aula. É só escrever aqui embaixo, Liga, que eu vou enviar o link para você no teu direct. Fechado? Galerinha, foi um prazer inenarrável. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado por mais essa live. Tamo junto. Um forte abraço do Físio. Valeu!